pessoal, estamos gravando aqui o 4º episódio do KVMcast, esse espaço criado pela KVM Informática para trazer informação sobre tecnologia e bastante inovação. Hoje estamos aqui com mais um grande parceiro de tecnologia, parceiro da KVM e parceiro de muitas empresas aí no mercado, que é a Shure, representada pela Fernanda Gereto. Fernanda, prazer em recebê-la, muito bom. Prazer é meu de estar aqui com vocês hoje. Legal, brigadão. Bom, vamos começar já quente. Eu queria ouvir um pouquinho sobre vocês, sobre a carreira da Fernanda. Eu sei que você tem já uma vivência de áudio e vídeo aí anterior à Shure, programação, etc. Conta pra gente até você chegar na Shure e hoje o que você faz, quais as suas funções hoje dentro da empresa. Claro. Bom, eu sou formada em engenharia da computação, né? Comecei minha carreira com automação, implementação de sistemas audiovisuais e fui trabalhar, né? Eu sou de Lins, como a gente estava comentando há pouco. Me mudei para São Paulo em 2010 e fui trabalhar numa líder global em automação. E lá fiquei por quase 8 anos, né? Teve algumas alterações de empresa, né? Brasil, Latam. Mas, e aí, depois eu recebi a oportunidade de entrar na Shure, né? Com foco em áudio, a parte de desenvolvimento de mercado, né? E estou nessa função já tem 5 anos, né? Tem 5 anos que eu tô na Shure. E antes eu conhecia o áudio de uma forma mais superficial, porque eu trabalhava com projetos, implementação, né? Então eu trabalhava mais na parte de integração. E hoje eu conheci, né, uma outra realidade, né? As diferenças dos microfones, o que isso impacta na vida das pessoas, na performance de uma reunião, de um podcast, né? Então, hoje eu fico 100% focado no áudio. Ainda entro nos projetos audiovisuais, né, pelo conhecimento. Então, esse é o apoio que eu faço aos parceiros Shure, né, de pegar uma lista, ver se está tudo ok, se está faltando algum componente Shure, de entender a expectativa desse cliente final, principalmente, né, entender quais são as dores deles, né, o que eles precisam de produto para resolver o problema local deles, né? Então, esse é o trabalho que eu faço, né? Então, eu faço 2 frentes. A frente junto ao parceiro, né? No quesito de sanar dúvidas, ajudar a apoiar numa defesa de projeto. E também a frente junto com o cliente final, para entender a necessidade, atender as expectativas, falar para ele, olha, vai por aqui, não vai por ali, né? Então, esse é o meu trabalho que eu desenvolvo hoje. Legal, excelente. Eu dei uma pesquisada, óbvio que já conheço a Shure, até pelo trabalho aqui no dia a dia, mas também dei uma pesquisada no site, até para tentar dar uma enriquecida aqui nesse nosso bate-papo, e eu vi que tem uma espécie de lema lá no site da Shure que fala que muitas pessoas se preocupam, ou enfim, buscam uma boa qualidade de áudio. E já para a Shure, a expectativa é de buscar experiências imersivas, enfim, uma experiência diferenciada aí na questão do áudio. Conta um pouco, assim, dessa visão de você sobre isso. Claro, isso começou com o fundador da empresa, o senhor Shure, né? Para quem não sabe, Shure é um sobrenome. E ele tinha um lema, né? Que a excelência em áudio é muito difícil de ser alcançada, mas nem por isso a gente vai deixar de buscá-la, né? E isso também se atrela a outro lema que a gente carrega, que é que toda voz importa, né? Todo mundo tem que ter o direito à palavra, o direito de ser ouvido, de compartilhar, né, as suas informações, porque isso é primordial. Então, desde aquela banda que está se formando na garagem, a um grande evento no Rock in Rio, né, ou a uma reunião, né? Então, a gente tem esse lema que toda voz importa, né? Então, os nossos produtos, eles já têm essa pegada mais pro, né, mais de alta performance, justamente por isso. Para você não ser interrompido numa reunião, né, por falta de inteligibilidade, para você, fala mais alto, fala mais baixo, né, não estou entendendo, tem muito ruído, né, então essa é a nossa preocupação, trazer a performance de forma que a conversa seja natural, né, em qualquer cenário, de que tudo seja mais natural, bem produtivo, com alta performance.
É o momento da pessoa brilhar, né? Seja numa banda, numa reunião, enfim, num evento. E aí, se chegar na hora o negócio falhar ali, ela tem problemas. Muitas pessoas, que é o meu caso aqui, já ficam um pouco intimidadas às vezes com o microfone. Não é o meu dia a dia, não tô acostumado com isso. Então, se o microfone falhar aqui, ferrou. Eu já me perco todo e já vou ter que regravar. E olha como isso é importante, né? Isso mexe também no emocional da pessoa, né? Eu tenho vários clientes corporativos, por exemplo, que fala, Fê, eu preciso de uma ajuda porque o áudio não tá legal, tudo. E aí a gente fez a implementação de um microfone de teto, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas depois da implementação desse microfone, o pessoal do TI me chamou falando assim, Fê, deixa eu te contar uma curiosidade. Sabe aquela pessoa que você conheceu, que a gente até falou que ela era muito tímida, que ela não compartilhava informação e ela era uma peça fundamental na reunião? Ela começou a falar. Uhum. Né? E a gente foi atrás dela para entender. Ela não compartilhava informações importantíssimas para a empresa antes, para o time, porque toda vez ela era interrompida. Né? E ela começou a ser taxada como a chata da reunião, né? Pessoa que tem informações importantes para o time e não compartilha. Claro. E aí, quando ela percebeu que ninguém ficava falando, fala mais alto, repete que eu não entendi, ela começou a se soltar. Então, trouxe para a reunião a naturalidade, né? Outro cenário também, educação. Se um áudio falha na mão de um professor, aquele professor ele é um mestre. Uhum. Se ele não sabe resolver aquele problema na hora, o que vai acontecer? Ele vai se sentir intimidado perante os alunos, que são mais jovens, antenados em tecnologia. Ou seja, eu já mexi no emocional daquela aula, tirei toda a dinâmica daquela aula, eu quebrei, né, um raciocínio ali. Então, esse é um ponto importante. E você falou um negócio importante, né? O microfone, ele está na mão das pessoas que precisam compartilhar informação, né? Então, desde o presidente a uma reunião simples da sua empresa, você precisa estar compartilhando, né? E o áudio, ele é o coração daquilo, não tem como, né? Ele está ali para discutir informações, metas, né, defesa de projeto. Se acaba o vídeo, o que acontece? Vira uma audioconferência. Sim. Um telefonema, alguma coisa, o mesmo conceito. Se acabar o áudio... Não tem nada. Não tem nada. Essa aqui é a hora da gente brilhar. A gente está na frente do microfone para dar o nosso showzinho aqui. Exato. Legal. Então essa é a questão da experiência imersiva, inspiradora que vocês comentam no coisa, tá super entendido. E falando um pouco da história, agora assim, da parte principalmente de produtos, a gente sabe aí de produtos icônicos. Eu assisti semana passada o filme do Elvis Presley. Muito legal, acho que tem um microfone dele lá que é um produto icônico da Shure. Tem, acho que depois da vocalista do Metallica. Conta um pouco pra gente até dessa evolução e alguns desses produtos aí importantes que marcaram também a história da empresa. Claro, a Shure ela é de 1925. Ela é uma empresa quase centenária. Então, imagina a quantidade de produtos que vieram fazendo história, né? Então, esse do Elvis é o Unidyne 55, né? Ele foi um ícone para a época, porque na época não existia microfones direcionais, né? Então, imagina um pronunciamento, alguma coisa, os microfones todos omnidirecionais. O que isso quer dizer? Que tá pegando ruído que vem de todos os lados, né? Então, uma multidão gritando, tá pegando, tá interferindo ali naquele pronunciamento, né? E o Unidyne 55, ele foi o primeiro direcional, focado, né, em quem tá falando. Então, ele foi uma revolução. Todo mundo queria, é o ícone, é o microfone que as pessoas fazem tatuagem até hoje, né? E aí depois, né, teve a revolução do hardware, tudo. Hoje tem o Super 55, que é a evolução dele, que é o do Metallica, que você citou, né? E várias outras bandas, né? Clipe, você vai assistir clipe de artistas, né? Eles usam o Super 55 para aparecer, porque realmente é aquele ícone, né? Tem o SM58, ele é um produto aí com mais de 50 anos, que até hoje mantém a mesma engenharia. Ele teve trocas de componentes, porque tem coisas que já pararam de ser produzidas, teve que fazer essas adaptações, mas é a mesma engenharia e é o produto mais vendido de áudio, né, no quesito microfone.
e é o campeão de vendas da Shure, por exemplo, né? Tem a questão de robustez também, acho que tem aquele que foi desenvolvido para o exército americano, não lembro exatamente o ano, mas tem uma história nesse sentido também. Sim, na verdade não foi um único produto, né? A Shure, se eu não me engano, em 1941, aceitou uma demanda do governo dos Estados Unidos de fazer produtos mais robustos, né? E isso a gente traz até os dias de hoje, né? Esses microfones, essa demanda específica, era das Forças Armadas, né? Que eram microfones que iam estar em tanques, em aviões, numa estação de comunicação, que poderia ser, inclusive, decisivos numa chamada de socorro, né? Que iam enfrentar situações desafiadoras e tinham que continuar funcionando. Então, até hoje, tem gente que explora isso, né? Pega o SM-58, amarra num drone, joga de cima. Não façam isso em casa. Passa com o carro em cima, mergulha num copo, coloca no gelo, né? E o produto, ele se amassa, ele se danifica e ele continua funcionando. E isso é muito real, porque tem clientes que eu visito que já tem, Fê, eu tenho esse produto aqui há 15 anos. Né, ou mais. Você vê assim, um globo já começou a enferrujar, né? De tanto que as pessoas pegam com a mão suada. Às vezes caiu no chão, tá amassado. E tá perfeito, o áudio tá perfeito, né? Então isso é algo bem bacana que a Shure traz em suas raízes. Aí. Vira o xodó. Vira. Legal. E do mundo corporativo hoje, trazendo já para o hoje para o mundo corporativo, o que tem de produtos aí que você destacaria, assim, os principais produtos? Bom, a gente pode começar pelo Microflex Wireless, que ele foi também um decisor, um divisor de águas aí, porque as pessoas gostavam tanto de Shure, gostam muito de Shure, que estavam colocando microfones de show em salas de reuniões. Então, até hoje a gente vê, assim, microfone do tipo bastão e pedestal de mesa dentro de salas de reuniões, porque querem a marca, querem o produto. Né? E a Shure, vamos lançar uma linha corporativa, né? E ela pensou numa série de fatores, né? Então, o que eu tenho no show que eu não tenho no ambiente corporativo? Por exemplo, um engenheiro de RF. Né? Então já vamos lançar um produto autogerenciável. Já começou aí, né? Depois, qual era a tendência? Protocolo de áudio, Dante. Então, essa linha é uma linha sem fio, se eu não me engano, de 2011, que no Brasil a gente nem se falava em Dante ainda, e já foi lançada dentro desse protocolo autogerenciável, né? E que hoje tem muita força dentro do ambiente corporativo. Depois começou a surgir outras linhas com foco no ambiente corporativo. Então, começou a surgir o ecossistema Microflex. Acho que o pessoal até colocou aqui uma imagem do... Isso, essa daí mesmo. Essa daí já é uma imagem atualizada com MXA920, que a gente vai falar um pouquinho. Mas começou a surgir a linha Microflex, né? Que já era conceito de áudio invisível, né? O que isso quer dizer? Tira essa preocupação do usuário de ter que se posicionar numa sala de reunião, projetar sua voz para um microfone, né? Então, você podia ter microfones de mesa, microfones de teto, né? Mas o conceito era você ter uma performance tão boa que a pessoa esquecesse que existisse um microfone ali, né? E a gente alcançou esse objetivo, né? Campeão de venda também, o MXA910, é um dos produtos mais pedidos dentro da Shure para ambiente corporativo, né? E agora está tendo a revolução dele do 920. E também teve o lançamento recente aí em fevereiro aqui no Brasil, do ecossistema STEM, né? Então a gente tem duas famílias, né? Pensando que em ecossistema, a gente está falando de ecossistema de áudio, né? A Shure não trabalha com vídeo, então o foco é a performance em áudio, né? Então são duas famílias que já têm DSP embarcado, né? Que já vai trabalhar a parte de microfonia, já vai trabalhar cancelamento de eco, ganho, equalização, né? A diferença é que o STEM, ele é uma linha mais simples de implementar, configurar, né? Então, para aquelas salas menos exigentes, onde eu tenho só a videoconferência através de um computador, ou, por exemplo, um ClickShare, né? Ele é certificado a Barco, né? A série CX. Então, você pode fazer essa integração,
né, também, ou com VoIP, mas são salas mais simples, que tem uma acústica bacana, que não tem muito hardware para ficar integrando. E a linha Microflex Advanced, né, o ecossistema Microflex, ele já é uma linha mais premium, né, em questão de performance e integração também, né. Então, muitos integradores trabalham com as duas linhas, porque às vezes no mesmo cliente você vai ter aquelas salas mais simples, né, de integração, e as salas mais complexas, que exigem mais, precisa de uma automação, um outro processador, né? Então, você tem aí agora as duas famílias para atender todos os cenários aí dentro do ambiente. Legal. Eu acho que o Sten, até a gente tem um videozinho, depois eu vou pedir pro pessoal colocar aqui enquanto você comenta sobre ele. Acabou surgindo durante a pandemia, né? Acho que as necessidades aí, algumas delas foram aceleradas e tal, por conta do pessoal ir para casa, ambiente híbrido e tal. Mas o Sten, então, ele é um ecossistema que pode ser configurado de forma isolada, não tem tantas integrações, e ele atende muito bem salas pequenas e médias, eventualmente até uma sala grande. Sim, no vídeo vai mostrar algumas salas, desde as pequenininhas, né? Então, por exemplo, uma mesa igual essa que a gente tá, um produto seria o suficiente. Então, por exemplo, eu tenho o speakerphone, que a gente fala, de mesa e de parede, que já é microfone. Quando eu falo speakerphone, já é microfone e falante. Então, nesse cenário aqui, poderia ser qualquer um dos dois, né? Eu já vou estar atendendo a parte de reprodução do áudio, captação. O que eu preciso? Um injetor PoE para alimentar esse produto e USB direto no computador do usuário, né? Nas salas maiores, que eu preciso de 2, 3 ou até 10 dispositivos, posso fazer uma infra de rede, uma estrutura de rede, né? Aí tem um componente dele que chama Hub. O Hub ele vai ser o responsável por encontrar todos os produtos que tem nessa rede, condensar, trabalhar esse áudio, né? Toda a parte de microfonia, cancelamento de eco, equalização, tudo já é embarcado e autônomo, né? E dele para o computador do usuário apenas USB, né? E quando eu falo que ele é embarcado autônomo, é bem bacana, porque o sistema, ele escuta o ambiente, entende a necessidade acústica do ambiente e se otimiza automaticamente. Então, isso é fantástico, né? E é tudo verdade, porque eu já fiz tanto treinamento quanto participei de uma configuração aí com o pessoal. Você liga, entra, enfim, no sistema, no aplicativo, e ele começa a buscar os dispositivos, você vai lá só adicionando e vai seguindo a configuração, captação de áudio, etc. É bem simples mesmo. É muito simples de trabalhar. Você vai montando a estrutura da sala, né? Então, você dá um nome para a sala, você fala quais dispositivos da rede pertencem àquela sala e pede para ele otimizar. A partir dali, ele se vira. É bem bacana, bem simples. Legal. E aí o outro que já é um pouco mais robusto, que você já comentou também, e a gente também tem, acho que um videozinho e uma foto para mostrar dele aqui, que é do Microflex. Aí tem até o que a gente conversou no bate-papo com o Hélio da Crestron sobre o IntelliMix, que também eu acho que é um recurso muito legal. Aí tem o MXA que você comentou também, o 920. Esse já é mais robusto, já tem mais integrações, já pode atender ambientes diferenciados. Exato. Com necessidades diferenciadas, né? Exato, né? Essa é uma linha mais premium, né? De mais alta performance dentro do portfólio corporativo da Shure, né? Então, por exemplo, eu tenho microfones que é 710, o MXA 710, o MXA 910 e o 920 que tá vindo agora, que já tem toda a parte de DSP embarcado, né? Então, esse DSP da Shure a gente chama de IntelliMix, né, que vai trabalhar a redução de ruído, ajuste automático de ganho, equalização, cancelamento de eco, tem tudo isso embarcado. Além disso, né, ele permite a otimização dessa sala. Então, eu falo quais são os meus pontos de interesse dessa sala, né? Com o 920, que a gente está lançando agora, posso fazer uma área de cobertura para a mesa inteira ou para os pontos de interesse, né? Posso criar até 8 pontos de interesse, mas imagina que eu tenho uma mesinha de café. Ou eu tenho o hardware, né? O rack audiovisual instalado, sendo compartilhado nesse mesmo ambiente, gerando ruído, pontos de ruído. Eu posso colocar como uma área de interesse e colocar essa área em mute, né? Então, o sistema já sabe que aquele é um ponto crítico que eu devo estar ignorando, né? Então, isso é muito bacana. E a parte do processamento, a parte, né? A gente tem o P300, que é um hardware de DSP, e tem o IntelliMix Room, que é o
primeiro software, né, via DSP, de DSP, certificado junto à Microsoft, né? Então, isso é bem bacana. E com isso, a gente acaba ganhando forças, né? Então, tem o produto da Crestro, que a gente citou, que já pode vir com esse produto instalado, né? A parte de câmera tracking também vai facilitar as certificações. Então, isso é bem bacana, porque você começa a abrir um leque de opções que a gente não encontra em outras famílias. Então, a parte de câmera tracking, a voice lift, reforço sonoro. Então, para quem não conhece voice lift, imagina aquela sala de reunião bem grande, onde os participantes presentes já não se escutam, né? Então, além de você captar o áudio para reproduzir para quem está remoto, para videoconferência, você precisa reproduzir o áudio local, né? Então, esse recurso a gente chama de voice lift nesse cenário, porque você traz a naturalidade. Esquece esse negócio, fala mais alto que eu não estou te escutando daqui, né? Então, é a naturalidade que você traz dentro do ambiente. E já o reforço sonoro é aquele cenário de auditório, por exemplo, né? Que você tem um microfone como esse que pode estar sendo reproduzido localmente, já com um sistema de PA ou com falantes arandelas, né? Onde seria uma pessoa falando, reproduzindo para muitos, né? Que a gente fala, reforço sonoro é um para muitos. E voice lift é muitos para muitos, né? Resumidamente. Sim. Legal, acho que você tinha comentado também de um case do Intelimix, de uma empresa que precisava fazer, acho que tinha uma conversa com, enfim, cliente ou com funcionário, e tinha muito áudio, muito ruído no ambiente. Aí foi instalado o Intelimix para uma pessoa remota poder ouvir isso. Acho que eu lembrei agora que era um case legal que você comentou. Bem lembrado. O Intelimix Room, que é o software, né, DSP, ele é o único produto da Shure que tem um recurso que chama Denoiser, né? O que o Denoiser faz, né? Todos eles têm o Noise Reduction, né? O 710, 910, 920 e o P300. Todos eles têm o Noise Reduction, que é monitorar frequências constantes, né? Ninguém fala por muito tempo na mesma frequência. Então, se você tem uma frequência constante nesse ambiente, é um ruído. É uma ventoinha de um hardware, é um ar-condicionado. Então, o Noise Reduction ele vai atuar em cima dessas frequências mais constantes. O Denoiser, ele cria um algoritmo, né, dele, cria uma inteligência em cima de ruídos aleatórios. Então, por exemplo, esbarrei aqui na xícara, fiquei mexendo a xícara com a colherzinha e fez o ruído. Ou peguei a caneta, tô pensando aqui o tic-tac da caneta. Eu sou campeão de fazer isso. Ou é uma reunião muito longa, uma sala de aula onde os alunos levam comida, por exemplo. Leva salgadinho, leva refrigerante. Então, ele vai atuar em cima desses ruídos aleatórios, né? Então, e pode ter a pessoa falando e fazendo ruído. Ele vai priorizar a voz e eliminar o ruído. Ou teclado, né? Eu tô falando e fazendo as notas, elimina o barulho do teclado e mantém a voz. Então, esse é um recurso muito poderoso, porque ele realmente limpa, né, o que está acontecendo dentro da sua área de interesse. Porque uma coisa é você tratar o ruído que vem fora da área de interesse, que é mais simples. Agora, dentro da sua área de interesse, esses ruídos, como é que você faz? Porque você não pode perder a voz, claro, né? Lembrando que tem que dar voz a todos, né? Então, o Denoiser ele veio para suprir essa necessidade. Legal, muito bom. Bom, eu acho que o cenário até que a gente ainda vive, não tem jeito, questão da pandemia, acelerou muitas coisas, assim, em relação à tecnologia, né? Acho que a gente já tinha conexões com reuniões remotas, com Teams Rooms, com Zoom e etc. Só que isso cresceu muito, assim. A gente aqui como integrador, boa parte das necessidades que a gente recebia dos clientes era justamente sobre salas híbridas, huddle rooms, espaços híbridos mesmo, e até usando em casa, eu vou ter gente em casa, eu quero colocar uns funcionários para casa, o que eu tenho de solução para lá? Isso foi a grande necessidade que a gente mais recebeu aqui de necessidade durante esse período. Vocês, imagino que para vocês não tenha sido diferente, mas eu queria te perguntar o seguinte, assim, já existia uma busca por soluções desse tipo? Isso foi acelerado durante a pandemia? Ou não? Assim, vamos correr aqui para criar essas soluções, para desenvolver essas soluções? Eu acho que essas integrações e essas soluções.
Eu acho que aconteceu um mix dos dois cenários, né? Das duas coisas que você falou. Antes mesmo de eu entrar na Shure, eu já ouvia falar muito desses ambientes híbridos, né? Principalmente para a área de educação. Mas sempre teve muito receio, muito medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? O aluno tem que ficar muito focado. Qual que vai ser o desempenho? Como vamos medir, né? Porém, antes de entrar na Shure, a gente já se ouvia falar isso. Sempre teve muita dificuldade, muita barreira por conta dos receios. Então, a pandemia, querendo ou não, ela já quebrou esses, eu falo, pré-conceitos, né? Não é o preconceito propriamente dito, Sim. mas são os conceitos que as pessoas têm medo se vai dar certo ou não, né? Então, ela quebrou. É claro que a gente vê muitos tipos de investimentos, né, Cláudio? Eu acompanhei instituições de ensino que investiram em tablet. Porque já tem a câmera, já tem o microfone, já dá para instalar o aplicativo da conferência. Qual que foi a experiência que ela entregou para aquele aluno? O aluno é o cliente daquela instituição. O que o cliente, o principal cliente dele, recebeu de conteúdo, né? Então, essas empresas que fizeram esses tipos de investimento sofreram mais e não gostaram do híbrido. Porém, teve instituições que falaram, peraí, não vamos fazer tudo no susto. Vamos fazer um projeto, vamos chamar parceiros, vamos discutir. E fizeram investimentos mais certeiros, né? Então, a gente acompanhou uma instituição de ensino que compraram mais de 50 unidades do MXA 910. E que já estão falando, Fê, a gente adotou, a gente amou, e as próximas instituições já vai ter o híbrido como padrão, né? Então, a gente tem acompanhado isso, né? Qual foi o investimento e para onde cada um está indo. E a aceitação veio muito atrelado ao investimento certeiro, né? Então, esse foi um ponto. Outro ponto, o home office que você citou, deu mais ênfase ainda para a linha Motive da Shure, né? Então, eu particularmente, eu gosto muito do MV51, MV5, que são os que eu uso, que já é USB direto no meu computador, já me entrega uma qualidade de áudio boa, excelente, né? Tem o emblemático também, o SM7B, que aumentou muito, né? Porque junto com a pandemia, o que veio? A dúvida, né? Como que vamos chegar aos clientes? Como vamos levar a informação? Então, o streaming, podcast, né? Deu um boom. Sim. Então, o SM7B ganhou muita força. O MV7 também ganhou muita força, que é da linha Motive. O MV7, ele é uma instalação híbrida. Ele já tem o USB e o XLR. E surgiu esse carinha que estamos usando hoje, que é o MV7X, né? Que eles tiraram o USB e mantiveram apenas o XLR, justamente porque é o que a demanda de podcast exige, né? Acaba não usando, assim, quando a gente tá com mais de um microfone, a gente acaba centralizando numa mesinha de som, num processadorzinho, né? Então, a gente não usa o USB, né? Então, são produtos que ganharam muita força aí, né? E para salas de reuniões, não tenho nem o que falar, né? Aí tinha que manter todo mundo espaçado, né? Às vezes estava até todo mundo na empresa, mas metade numa sala, metade em outra sala, né? Para manter o espaçamento. A galera de home office tinha que integrar. E aí também surgiu o MX-N5, que é o nosso falante, né? Por que também, né? Eu gosto de falar muito dele, porque quando a gente vai para esse cenário híbrido, eu não sei onde que a pessoa está fazendo a reunião. Eu não sei se ela ficou presa no trânsito, eu não sei se ela está fazendo do celular dela, do computador. Qual o nível, né, a qualidade do áudio que ela está entregando. Então, o MX-N5, ele veio para atender essas demandas também. E, né, ele é um falante já de rede que tem um certo processamento embarcado. Então, eu trato o áudio antes de reproduzir. Porque muito da preocupação antes era qual a qualidade do áudio que eu vou transmitir, que eu vou entregar. Mas aquele pessoal que está ali, né, entregando um áudio de qualidade, não merece também receber um áudio de qualidade? Né? E aí ganhou muita força também o MX-N5, ele surgiu em 2020, durante a pandemia. Legal. E nessas reuniões onde, sei lá, onde tem gente dentro, gente fora, imagina você não conseguir
receber o áudio correto, a informação que seja, picar, você tem que pedir para a pessoa repetir, ou mesmo em casa, ou até da empresa para as pessoas que estão fora, né? Acho que tem que ter enfim, uma preocupação muito maior com isso, porque diferente a gente estar aqui falando um de frente pro outro, sem microfone, sem nada, sem nenhum equipamento. Agora, quando você tem muita gente fora, tem que ter esse tipo de preocupação. Eu falo assim, o áudio ele é uma cadeia, né? Ainda mais no híbrido, que a gente depende de um fator que a gente é muito prejudicado, que é a internet, né? Sim. Então eu falo assim, se começar errado aqui, passando por todos esses fatores, o que eu vou estar entregando? E o inverso também. Né? Então, já vamos pensar em produtos, em hardwares que vão me entregar uma alta performance para o resultado final não ser prejudicado, né? Ou tão prejudicado. Então, pensar no conceito desse projeto, né? Do que você vai entregando e recebendo é fundamental. Claro. Legal, muito bom. Já falamos um pouco da tua função, agora eu queria trazer um pouco para a Shure aqui do Brasil, assim. Como que vocês hoje atendem? Tem escritório no Brasil? Eu sei que tem, mas vou deixar você responder. E qual a função de vocês assim, em relação ao cliente final? Vocês vendem direto? Vocês trabalham com integradores como a KVM? Vocês têm distribuidores? Como é que funciona esse relacionamento hoje da Shure com o mercado? Tá. Bom, a Shure ela é um referencial, né, dentro da Shure Global, né, vamos dizer assim, a Shure Brasil ela é um referencial porque a gente trabalha com o conceito de omnichannel, né? Então, tem vários parceiros que fazem a distribuição, né, e os integradores. A gente não vende direto para o usuário final, né, respondendo já a sua pergunta. A gente faz, sim, um trabalho direto, né, que é o que eu comentei no início, alinhar a expectativa daquele usuário, né, entender a dor dele, alinhar expectativas e direcionar ele, né? Então, esse trabalho a gente faz direto, porém, a venda a gente não executa, né? Eu falo assim, eu sou uma vendedora que não vende, né? Porque é realmente entender e direcionar o melhor caminho, né? Então, a gente tem os canais de distribuição que atende os nossos integradores, né? Tem algumas contas, obviamente, que são contas diretas, né, que fazem a importação, tá? Com outra tabela de preço, enfim, não fiquem preocupados em relação a isso, é bem controlado, tá? Mas essa é a forma que a gente atua no Brasil, né? Então, com os integradores e com os distribuidores, o trabalho que a gente faz é de levar a informação, né? Esse apoio técnico, treinamento, cobranças também, né? Um puxãozinho de orelha aqui, outro ali. Faz parte da brincadeira do jogo, né? Mas com um único objetivo: atender a expectativa do usuário final, né? Porque a partir do momento que eu trabalho ele ou que o integrador trabalha, meu foco é o cliente final, né? A felicidade do cliente final. Saber que ele foi atendido. Legal. A gente gosta aqui na KVM de sempre que possível, levar junto o fabricante, até porque sabe que lá para o cliente final dá aquele peso maior. Ele sabe que está falando com o proprietário da solução, enfim. Sim. Mas eu acho que é importante, eu sempre gosto de perguntar isso até para os outros que já passaram por aqui, as outras empresas, até para dar segurança para ele que quando a empresa está junto, eles têm todo o apoio. Então, tem um apoio técnico, tem um apoio, muitas vezes, de desenho de solução, e até o suporte depois, quando necessário. E essa é outra coisa que vocês mantêm aqui no Brasil, a parte, Fernanda, eu preciso de uma ajuda para desenhar um projeto aqui. Depois, vou implementar, deu um probleminha aqui, alguém pode me ajudar? Estou com uma dúvida. Como é que funciona? Assim, vocês têm essa parte de suporte técnico aqui no Brasil também? Sim, a gente tem... Antes disso, né, a gente tem um SAI, que é a nossa plataforma de ensino. Então, a gente sempre cobra que os parceiros estejam certificados, porque a gente gosta de ver a independência, né? Vou desenhar um projeto, eu não preciso ligar para a Fernanda ou para outra pessoa dentro da Shure, né? Tem independência. Mas é claro, a gente está lá para qualquer socorro, né? Vamos dizer assim. Às vezes, aquele mais cascudo vai precisar de vocês. Isso. Então, a gente está lá para dar esse apoio, né? Tanto no pré e pós-venda, né? Então, a gente é bem próximo em relação a isso, tá? E, é claro, né? Defesas de projeto a gente faz bastante. Já aconteceu, você falou de visitas, né? Já aconteceu de cliente ir na Shure, começar a discutir a solução, tudo, e o integrador já tinha desenhado uma lista X de Shure. E no papo, não, peraí, deixa eu te mostrar tal produto.
né? E aí o cliente faz assim, é exatamente isso que eu tô procurando, né? E muda toda a solução. Às vezes fica até mais caro. Eu já converti projetos que ficou 3 vezes mais caro, mas era um projeto que realmente iria atender aquela necessidade. Sim. Né? Então, é muito gratificante, porque você depois recebe o áudio do cliente, nossa, tá funcionando, tá exatamente do jeito que eu queria, obrigada, né? Aí a questão do ROI, para ele naquele momento ficou mais caro, mas depois a solução atendeu muito mais a expectativa, a necessidade, enfim. Sim. O preço não chega a ser tão relevante naquele momento, porque atende muito mais o que você precisava, né? E assim, são coisas, né, que não se pagam. Né? Igual, por exemplo, do cliente que eu dei lá, da moça que não compartilhava, e quando ela começou a compartilhar, e ela... Olha a performance dessa reunião. Não estou falando nem performance do áudio, estou falando da performance do conteúdo discutido ali. Sim. Isso é imensurável, não tem preço que paga. Claro, verdade. Legal, Fê. Eu acho que um outro ponto que interessa também é o cliente final, enfim, o nosso consumidor aqui final, é a questão de assistência técnica. Quando fala, é um produto importado, tem assistência técnica aqui no Brasil, como é que funciona? Dá uma explicada pra gente como é que esse pessoal se vira na hora que tem algum problema. Obviamente que a gente está junto como integrador, mas como é que é o apoio da Shure nesse caso? Não, legal. Bom, primeiro eu sou feliz em falar que suporte técnico, problema de hardware, é bem difícil de se ver com a nossa marca. E outra, sim, né, a gente tem assistência técnica local, né, em outras cidades também, além de São Paulo, né, então a gente tem esse apoio aí. Os produtos Shure valem a pena falar que são 2 anos de garantia, né, com exceção das baterias, então é um tempo de garantia bem agradável ao usuário, né? Todo mundo fica feliz, porque normalmente espera 1 ano e quando vê que é 2 anos, puxa, bacana. E qualquer problema, precisou trocar a espuma do microfone, que é algo que o pessoal lava, enfim, estraga. Né? A gente tem essa rede de apoio na assistência técnica e também reparo de hardware também, né? Então, isso é tranquilo. Legal. Eu confesso que eu até fiquei com dúvida de te fazer essa pergunta, porque eu não lembro, assim, tava tentando pesquisar algum caso aqui nosso de manutenção de produto e não lembrei. Assim, depois o pessoal achou um lá 2, 3 anos atrás, mas realmente é muito raro. Eu costumo brincar, assim, Cláudio, que é bom e não é, né? Como usuário final, isso é maravilhoso. A gente tem cliente governo, por exemplo, que você sabe como que é a dinâmica dos microfones. Deve ter assistido alguma vez a briga e tem produtos funcionando há mais de 20 anos, né? Sim. Então, pro cliente final isso é maravilhoso, né? Pra mim que vende, né? Mas é isso, a gente fica muito feliz em dizer que realmente é um número muito baixo de assistência técnica. Bom, Fernanda, acho que muito legal. Obrigado aí pelo papo, acho que a gente abordou aqui bastante coisa, bastante assunto relevante, interessante, acho que sobre o mercado e sobre as tecnologias da Shure também, acho que sempre um prazer receber você aqui, acho que primeiro virtual e agora presencial, e fica aberto o espaço aqui do canal KVMcast para a Shure, para você, o que precisar a gente está à disposição, conte conosco. Eu que agradeço, foi um prazer, obrigada pela oportunidade, e eu também quero deixar o convite aqui, se alguém quiser, né, quem está nos ouvindo e assistindo, quiser conhecer a Shure, conhecer as soluções, testar, a casa é aberta. Legal. É só marcar. Muito bom. Deixa eu aproveitar para não esquecer aqui, eu tenho que te dar um presentinho. Que é uma lembrancinha aqui do nosso podcast, uma canequinha aqui como... Eu já tava paquerando essa daqui, ó, eu já ia colocar na bolsa já. Tem uma para você. Obrigada. Obrigado. Bom, então chegamos aqui ao final do 4º episódio do KVMcast com a Fernanda Gereto da Shure. Acho que mais uma grande profissional do mercado, mais uma grande empresa com grandes tecnologias para bater um papo conosco aí, trazer informação, trazer inovação. E essa é a ideia do canal, trazer sempre essas pessoas e essas empresas para que a gente possa cada vez mais difundir, divulgar essas informações importantes aí para o mercado. Não se esqueçam de ativar lá o sininho, curtir o canal da KVM Informática no YouTube, para receber esses e outros episódios aí que vem pela frente. Valeu, obrigado.